Boa noite. Aguardando a conexão com as pessoas. Em minutos nós teremos o pessoal entrando. O meu nome é Maria Belintani. Aqui o Padovani entrou. Eu agradeço, aliás, parabéns. Você fez aniversário semana passada, né? Só que eu não sei quem é, se é a Gisele ou não que tá aí. A Lurdinha tá aqui, a Ruth, a Camila. A gente tá aguardando a Paola. Vocês vão gostar muito de hoje. Eu acho que vai ser um aprendizado para todo mundo muito grande. A Paola. Ah, depois eu falo, né? Deixa ela entrar primeiro. Aqui entrou, já pediu, já tô entrando. Ela já tá conectando. Daqui a pouco ela. Olá, Oi, Paola, tudo bem? tudo bem? Tá calma? Não, Fica tranquila, fica tranquila. Não, tá vai dar bem. tudo certo. Gente, meu nome é Maria Belintani, para quem não me conhece, mas por enquanto eu acho que todos me conhecem. E eu convidei a Paola pelos motivos que daqui a pouco vocês vão saber. E ela resolveu colaborar comigo nessa nossa empreitada de trazer não só as experiências pessoais, como também os conhecimentos e como eles ajudam, nos ajudam, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, a superar desafios. Eu já ouvi dizer que a ignorância é a melhor coisa que existe. Eu não sei, porque a ignorância nos deixa um patamar de conforto, a gente não se sente estimulado a caminhar, a mudar. E agora, mais do que nunca, eu tenho essa certeza. Sim, o conhecimento é um estimulante. Sim, o conhecimento é desafiador. Sim, quanto mais você tem conhecimento, mais difícil é a nossa vida, né? Mas ela é mais dinâmica. Vocês podem ter certeza disso. Aí a Paola, ela é doutoranda, tem uma larga experiência em trabalho com formação de professores, especialmente com classes de crianças com deficiências, mas eu vou deixar ela própria poder falar um pouco dela e aí a gente vai entender melhor o que é o trabalho com a criança com deficiência. Paola, muito obrigada. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada mesmo por ter aceito. Eu que agradeço o convite. Tá bom o áudio? Tá bom. Deixa eu só falar uma coisa. Hum. Gente, por favor, dá uma olhadinha no @Babi Guerreira. Pode seguir essa garotinha que vocês vão gostar de saber todas as novidades dela. E depois Obrigada. você explica por quê, tá bom, Paola? Tá. Eu queria começar falando então sobre um pouquinho do título que a gente escolheu para essa live, que é do luto à luta. Há um tempo atrás eu assisti uma apresentação de um TCC, que esse era o tema, né, sobre mães com síndrome de Down, da psicologia da Juliane Riso. E quando eu assisti esse título, do luto à luta, eu fiquei muito me questionando sobre esse luto, porque a gente sempre vê falar do luto quando alguém morre.
E quando a gente está falando de mães, a gente também passa por esse luto várias vezes com a criança com deficiência, né? Então, hoje, na prática, eu entendi isso e acho que com toda a teoria, a gente nunca entende só na prática mesmo. Então, por isso que eu acho bem importante vir falar com você sobre esse tema. Eu sou professora, como a Maria já apresentou. Eu trabalhei sempre com anos iniciais, então terceiro ano foi o foco maior, mas eu trabalhei com o primeiro e com o segundo também. Sempre no ciclo de alfabetização, eu sou pedagoga. E sempre quando eu recebia uma criança com deficiência, e eu e todas as professoras que eu trabalhava, né, a gente ficava com aquele sentimento de medo, porque eu acho que isso, fazendo uma análise agora de tudo isso, na verdade é assim, quando a gente recebe um aluno com uma deficiência, a gente não faz esse luto, a gente não se dá o direito de ter esse momento de sofrer. E pode sofrer sim, não tem problema nenhum. E aí a gente sofre para poder buscar algo melhor para ele. Então, esse luto não é só de mãe, né? A professora também tem que passar por esses lutos durante a sua prática. E e aí, então, na sala de aula, a gente quer sempre que no final do ano toda a nossa turma esteja no mesmo nível, né? E quando a gente recebe uma criança deficiente, a gente sabe que isso pode não acontecer. Então, esse é o medo maior, esse é o pânico maior quando a gente está na sala de aula. Porque vai chegar no final do ano e aquela criança talvez não esteja acompanhando a turma. Então, isso era uma dúvida sempre que eu tinha, assim, o que fazer? Só que hoje eu sei que o mais importante para essa criança não é acompanhar uma turma, e sim ser o melhor que ele pode ser. Então, o que a gente tem que buscar é o melhor para ele, que ele desenvolva as habilidades dele, e não que todos sejam iguais. Só que isso a gente vai aprendendo também na prática e quando a gente vive isso. Só a prática de sala de aula muitas vezes não nos dá essa base. Mas agora, contando um pouquinho da história da Babi, vocês vão entender o porquê desse sentimento. Depois também eu tive um período de experiência na sala de recursos. E aí eu queria falar só um pouquinho sobre sala de recursos, porque muitas pessoas não sabem o que é, né? Então Isso. é um espaço na escola com um profissional, um ou dois profissionais, que ajudam essa criança no seu contato com a sala de aula. Então, esse profissional da sala de recursos, ele atende os pais dessa criança, a criança e toda aquela turma que ela está envolvida. A professora dessa criança e faz toda a integração dela na escola. Então, é um papel importantíssimo para as crianças com deficiência essa pessoa, né? Essa pessoa que vai fazer essa rede de apoio para ela. E como é difícil esse trabalho. Porque a pessoa tem que estar totalmente aberta para acolher essa família, entender esses pais e fazer essa professora passar por esse luto para poder desenvolver o seu trabalho. Então, como é complicado toda essa parte, né, de entender todas as partes, não é o mais importante, não é o centro, mas todos. E a família, sim, ela é essencial nesse trabalho. E aí eu queria começar então um pouco a contar da minha história, assim, não só profissional, como a minha história pessoal, né? Então eu estava dando aula na minha turma de anos iniciais, estava trabalhando na sala de recursos e eu engravidei e com 20 semanas, a Babi, que é a Bárbara, já estava tentando nascer, né? Então eu internei, passei 8 semanas internada e nesse período foi o máximo que deu de segurar ela e ela nasceu prematura extrema, com baixo peso e vários problemas. E ela foi para UTI NEL. E lá nesse espaço, que foi um luto para mim, primeiro, saber que a minha filha ia nascer prematura. E segundo, saber que agora eu não tinha mais o que fazer, né? Ela estava ali, eu só precisava de tempo. E essa parte foi muito difícil, foi um luto. Foi um luto bem difícil. E, e aí ela ficou na UTI vários tempos. E Fica tem uma pessoa tranquila. querendo espiar aqui.
Ah, e ela ficou vários tempos na UTI. E nesse período que ela teve lá, que eu não tinha muito o que fazer para ajudar ela, né? A fé era o que nos movia. Então era só rezar. E naquele momento eu passei por vários lutos, porque com uns 15 dias mais ou menos, ela nasceu bem, mas com uns 15 dias ela pegou uma infecção hospitalar e ficou muito mal. Teve uma corrente assim na cidade toda procurando sangue e tudo mais, porque ela precisou, foi bem legal assim a ajuda que a gente teve, o apoio. Só que nesse período que ela ficou muito mal, foram vários dias, ela teve vários sangramentos na cabeça. E quando ela melhorou, ela deu alta, nós viemos para casa, aí já sabendo que ia precisar de tratamentos especiais com ela, mas ainda não sabia o que. Seria só pela prematuridade, inicialmente, né? Com os 14 dias, mais ou menos, a cabeça dela começou a inchar. Voltamos ao médico, aí foi medido e a gente descobriu que ela tinha hidrocefalia. E aí a hidrocefalia, ela precisou voltar para o hospital e botar uma válvula. Essa válvula que ela botou faz drenar todo o líquido da cabecinha dela. E ela já passou por 3 cirurgias depois disso, depois dessa da válvula. E aí a gente já sabia, nós temos tratamento para prematuridade e nós temos o tratamento da hidrocefalia. Já eram 2 tratamentos que a gente já sabia que ia ter. E aí a gente começou a intervenção precoce dela. Essa intervenção precoce ela é essencial, assim. Então a gente começou com fisioterapia e terapia ocupacional. Sempre fazendo, desde que ela foi liberada pelos médicos. E isso acho que é o mais importante, assim, sempre começar um tratamento muito cedo para as crianças que têm deficiência, não importa qual a deficiência, sempre começar um tratamento bem cedo. Deixa eu ver o que mais. Ela faz fono também. E aí, depois de um tempo fazendo esses exames, nós descobrimos que, num dos exames, que praticamente a Babi não tem cérebro, né? É uma parte muito pequena, considerando as pessoas típicas, né? E aí sim que começou um novo luto, né? Então, porque essa palavra vem tanto, né? Cada vez que a gente tem um diagnóstico novo sobre ela, é um novo luto. É um novo momento de se passar por aquilo. Cada vez parece que está sendo mais fácil, mais rápido, assim, esse luto. No início, o luto era muito sofrido. Hoje não é que não sofra, mas é que a gente já sabe o que tem que seguir fazendo, assim, então acaba que não sofre tanto com esse luto. Ela tá com 2 anos agora, e desde o início ela sempre fez o tratamento, só que ela não fazia muitas sessões de tudo. E isso também eu acho que é um ponto bem importante para a gente falar, assim, sobre a importância da intensidade de fazer as terapias. Tem que fazer muito para dar um resultado, né? Não é só como ela fazia no início, uma físio, uma fono, uma TO, porque precisa de muita terapia para as crianças desenvolverem o seu máximo. Que não vai ser que nem uma criança típica, mas vai ser o máximo que ela pode surpreender, né? E sempre quando os médicos veem, assim, os exames dela, eles ficam impressionados, porque parece que não condiz com ela. Seria para ela estar vegetando em cima de uma cama. Vários já me falaram, né? Mas é o acreditar nela, a fé que a gente tem que vai dar certo e essa estimulação. Então, tá sempre estimulando. A gente não estimula só quando tá na terapia, né? Eu passo todo o tempo brincando com ela, todo o tempo fazendo ela se esforçar para mostrar o seu melhor. Então, acho que essa parte é bem importante, assim. Eu gosto de fazer uma relação com um vídeo que eu vi na internet, né? Que quando a gente tá grávida, a gente tá preparando uma viagem pra praia. Então, a gente está preparando aquela viagem para a praia, a gente escolhe a nossa roupa para ir para a praia, a gente escolhe os pontos turísticos que quer conhecer, a gente planeja, a gente vê tudo o que quer fazer nessa praia. E aí, quando a gente descobre que a nossa viagem não é esse lugar que a gente sonhou,
a nossa gravidez não é tudo aquilo que a gente sonhou, ou a criança nasce com algum problema ou desenvolve algum problema depois, como tem crianças que desenvolvem depois, com 2, 3 anos, é como se a viagem não fosse para a praia. A gente foi para as montanhas. E aí, as trilhas na montanha, elas são mais difíceis. Mas quando tu percorre aquelas trilhas e tu chega lá em cima, o visual é muito mais lindo. É sofrido em alguns momentos, tu passa por algumas batalhas enormes, mas tu aprende a valorizar quando tu chega no topo. E essa valorizar essas pequenas coisas é muito essencial, assim. E isso eu aprendi muito com a Babi, assim. Eu acho que a gente faz tudo tão no automático que a gente não pensa assim que a criança aprende a brincar. Para nós já é automático a criança brincar, a criança comer. Então tudo é tão automático que com ela a gente vê tudo desde lá do inicinho, a gente vê todo o caminho para aquilo acontecer, que quando acontece, a gente fica assim, nossa, aconteceu, ela aprendeu, ela conseguiu. Então é sempre uma vitória, assim. Era em alguns momentos assim para mim era difícil falar sobre isso e eu sempre me emocionava muito. Eu fiz uma fala numa das escolas que eu trabalhava, né, como sala de recursos, e eu chorei muito falando. E a gente não tinha ainda o diagnóstico de paralisia cerebral, né? Que foi quando a gente pegou esse exame. E porque era para mim, eu estava entendendo ainda, eu estava superando esse luto, né? Que eu falo tanto que é tão importante. Hoje eu já superei. Hoje eu falo dela assim com muito orgulho. E eu sou muito fã dela, eu digo assim, porque a força que ela tem de viver desde que ela tá lá na barriga é É muito muito. grande. Então é muito lindo, assim. Não tem como não. Eu acho que tem alguma pergunta ali. Mas não tem como não valorizar, assim, todas as fases dela, porque ela luta muito. Tem sim. É da Helena. Espera só um pouquinho, Helena, que eu vou engatar para responder. Eu faço depois a sua pergunta, porque é um comentário que diz respeito. Quando eu conversei com a Paola, eu até comentei com ela assim, que eu tive um grupo de alunas finalizando uma pós e que pediu para eu dar uma orientação e elas queriam, e a pós é em deficiência resumidamente. E eu fiz uma sugestão para elas, elas fizeram, que foi entrevistar famílias que tinham filhos com algum tipo de deficiência. E o resultado desse trabalho foi o seguinte, que a família que acolhe essa criança, que aceita e estimula essa criança, independente do tipo de deficiência que ela tenha, ela cresce mais do que as outras. É lógico, fazendo no mesmo padrão. E isso, né? Isso me chamou também muito a atenção. Aí eu conversei com a Paola e a Paola é exatamente a antítese, né? Das mães que acabam por abandonar os seus filhos. Ou seja, pelo que a Paola explicou sobre o luto, eu acredito que seja um luto interminável para essas famílias que não conseguem se recuperar e passam a, simbolicamente, não sou psicóloga, mas passam simbolicamente a achar que aquela criança está morta, né? E muito pelo contrário. Aí vem a pergunta da Helena. O que você diria, Paola, para aquela família que quer esconder que a criança tem alguma necessidade especial e acaba prejudicando o próprio desenvolvimento da criança por não buscar ajuda? Ou por buscar ajuda, mas não acreditar que ela vai superar, né? Então são as duas coisas. Eu acho que também pode acontecer a família que não passa por esse luto, porque é a negação, né? Tu só passa por esse luto quando tu aceita. Se tu não aceitar, tu fica negando a existência,
que eu acho que é bem o que ela falou ali, né? Tu fica Uhum. negando, tu não supera isso, né? Então, quando tu passa por esse luto, tu sofre, tu chora, tu pensa que não tem saída, e tem, tu supera esse luto e aí sim que tu consegue ajudar essa criança. Quando a gente procura profissionais, a gente quer ajudar, mas muitas pessoas e muitas famílias e pessoas da família não conseguem fazer essa ajuda. Não é todos que têm esse envolvimento, né? E não é, e é de cada pessoa. Então, o que a gente tem que sempre tentar pensar é o melhor para essa criança. Só que cada pessoa é uma pessoa, né? É difícil dizer o que poderia falar, né? O que eu queria falar para essas pessoas era acreditem nos seus filhos. Façam o melhor por eles. A gente tem que ter certeza que essa criança vai dar o seu melhor e a gente fazer tudo o possível para isso acontecer. Então, se pesquisar, estudar sobre, só que só faz isso tá aceitando, né? Então é complicado, assim. Então seria aceitem as crianças, aceitem as pessoas, né? E essa semana a gente lançou um vídeo sobre crianças falando sobre a Babi. Então eu Ai, pedi eu para vi, gente! eu Lindo! Eu pedi para várias crianças gravarem sobre se a Babi tinha alguma diferença delas ou não, né? E o que que a Babi tinha de diferente, se gostavam ou não da Babi. E aí a gente vê a inocência nas falas das crianças que elas não notam essa diferença. Ou notam, é mais quietinha, ou é porque é um bebê, só que aceitam essa diferença. E aí quando a gente vai crescendo, a gente para de aceitar as diferenças. Eu acho que esse é um ponto, assim. A gente começa a querer que todo mundo seja igual. E não é, cada um tem as suas diferenças. Todas as crianças, mesmo as crianças que não são atípicas, têm as suas diferenças. Eu acho bem importante que eu não falei, tinha planejado para falar, mas me esqueci, falar as nomenclaturas certas, né? Quando é uma pessoa adulta, é pessoa com necessidade, com uma deficiência, pessoa com deficiência, criança com deficiência. E e a família é uma família atípica. Ou uma família típica. Não é uma família normal, uma família diferente. É típico e atípica. Então, a gente usou também no título maternidade atípica. Porque é Olha, isso. É uma maternidade que não é atípica que a gente está acostumado a ver, mas ela não é diferente. Ela só não é o que a gente está acostumado. E por que ser normal ou não normal, né? O que que é o ser normal? Então, isso tudo são termos que a gente vai pensando, assim. Por que não falar portadores de deficiência? Porque a gente não tá, a criança não está portando nada, né? É dela, é uma característica dela. Então, acho que é sempre importante a gente estar pesquisando sobre isso, né? E estar se informando. Esses dias me perguntaram, assim, termos que eu não gosto de ouvir. E aí entrou esse termo especial, né? E aí eu falei ainda assim, não é o termo certo, mas para mim não me não me machuca ouvir isso, porque eu acho a Babi extremamente especial. Só que a minha filhada que tá passando aqui de um lado para o outro, para mim é extremamente especial também. Então não fala sobre a deficiência dela. Então, se o termo correto é o deficiente, não é o especial, porque para mim a Luísa que está passando também é super mega hiper especial, assim como é a Babi. Então, essa diferença assim que é importante a gente ver sobre os nomes. certo. E é importante mesmo, porque às vezes a área de educação que abrange essas deficiências e muitas outras que a gente não é algo muito comum a mim, né? E às vezes eu mesma que leio alguma coisa, acabo me enrolando com os termos, né? Mas é bom, de qualquer maneira, entender uma coisa: quem somos nós para julgar e achar que o outro não é capaz, né? Não interessa o que seja, a condição da Babi, se ela conseguir pegar o copo e beber,
para ela já é uma condição extraordinária. E se ela conseguir fazer isso, ela vai conseguir outras vezes, outras coisas, né? Tudo depende do que eu acredito. Ela vai poder? É mais ou menos isso, não é, Paola? É, agora mesmo a gente está fazendo alguns exercícios para ela segurar a mamadeira. Ela ainda não Ai, segura a mamadeira, mas, por exemplo, eu boto leite, ela já presta atenção que está caindo a água na mamadeira. Eu já noto que ela já percebeu isso. E aí eu brinco com ela que se ela não sacudir para misturar o pozinho do leite com a água, não tem leite para ela tomar. Então ela agora já abre a mãozinha para mim botar ali, segurar com ela e a gente sacudir. Então é uma aprendizagem mínima, mas eu já percebi que quando a gente sacode a mamadeira, ela abre a boca, porque ela sabe que depois essa mamadeira tem que entrar na boca. Nesse momento, ela tira as mãos para poder chegar. Então, tem algumas condições que são mais difíceis para ela. Ela precisa entender e o motor ajudar. Então, esse entendi. motor luta contra ela, na verdade, né? Então, mesmo que ela entenda uma mínima coisa, o motor tenta atrapalhar ela todo o tempo. Então, tem toda essa dificuldade. Eu vi que o João botou ali que acho importante eu contar um pouquinho sobre os tratamentos da Babi e a intensidades deles, né? Então eu tinha já. Depois você fica com essa pergunta, é a da Rejane, ela pergunta assim: qual foi a ajuda enquanto mãe que você teve? No hospital, várias pessoas ali, vários médicos, enfermeiros e todo mundo acolhia muito a gente, mas em especial teve uma TO, que é terapeuta ocupacional, que começou a atender a Babi lá no hospital e atende até hoje. Então, essa ajuda, assim, eu sempre gosto de falar, porque foi uma amiga que eu fiz nesse momento, assim. E aí a gente foi para a clínica que ela trabalha, e a Babi faz os atendimentos até hoje lá. Quando a gente começou, então, como eu falei no inicinho, né, a gente fazia uma vez por semana fisioterapia, uma TO. Era isso que a gente conseguia, porque é um alto custo, né? E eu até anotei aqui que é importante o estudar, o buscar as informações e os tratamentos e os nossos direitos também. Porque tem que estar sempre buscando, né? E é tudo muito caro para as crianças com deficiência. É muito, muito caro. Agora a gente foi comprar um Parapódium, a gente fez toda uma campanha para conseguir comprar o Parapódium. Por exemplo, assim, uma coisa simples, uma banheira. É um valor normal para uma criança. Se for ver a banheira adaptada para comprar, ela é 3 vezes o valor de uma banheira normal. 4 vezes de uma daquelas mais bonitas para criança, típicas, para criança atípica, ela é 3, 4 vezes mais caro. É tudo muito caro. Todo o tratamento, tudo é caro. Então, só que tem os direitos para recorrer, né? E para pedir, mas para isso precisa se informar, precisa procurar. E aí a gente fazia esse tratamento só 2 vezes na semana, depois aumentou para 3, mas era muito pouco. É nada. E aí a gente, numa das consultas com o neuro, ele falou, olha, o que ela precisaria era um dia na semana, todos os dias da semana, uma fono, uma fis e uma TO. Eu lembro que eu saí de lá apavorada. Meu Deus, não dá? Não tem a mínima condição. E aí eu fiquei estudando e estudando o que dava de fazer e não dava, e não dava, e não dava. E aí eu conheci um tratamento que é diferente, um pouco diferente, que é o Trainee 7, que a Babi tá fazendo hoje. Então a Babi faz 3 horas diárias, mas pode até 4 horas diárias. Só que ela começou muito pequena, então a gente começou com 3, mas pretende aumentar, porque ela já está rendendo para isso. E aí ela faz 4 horas de terapias diárias. Então, por que a Babi está evoluindo e todo mundo no Instagram me chama e diz, é nítida as evoluções dela? Porque ela faz 3 horas diárias de terapia, 5 vezes na semana. E esse tratamento, assim, ele é essencial para o desenvolvimento dela. Qualquer tratamento intensivo, assim, é essencial para a criança que tem deficiência. Porque ela vai precisar de muito mais do que uma criança para aprender qualquer coisa.
Então, ela precisa disso diariamente. É muita repetição. Por exemplo, a gente está ensinando ela a descer do sofá. Então, bota ela de bruço ali e fica chamando ela para ela descer. A primeira vez, ela vai levar quase uma hora para descer. E aí a gente fica fazendo, sempre no mínimo 5 vezes. Por quê? Porque na última vez, ela já vai estar descendo mais rápido, porque ela já vai ter entendido o que ela tem que fazer. Então, tudo é um treinamento que tem que ser muito de sequência e repetitivo, né? Porque ela precisa assimilar isso para conseguir. Então é bem difícil. E esse tratamento, assim, eu sou encantada por ele. Porque eu vi resultados muito bons, assim, tanto na parte de alimentação, estimulação visual, na parte respiratória, na parte do corpo, física, então em todas as áreas dela. E agora o que a gente está notando muito é essa mudança do cognitivo, porque para nós ela está começando a entender algumas coisas. Por exemplo, ela está no colo de uma pessoa e a gente ficar chamando ela, vem na mãe, vem na mãe, vem na mãe. Não vai ser na primeira que ela vai se jogar, mas lá pela terceira, quarta, quinta vez, ela já começa a tentar ir do jeito dela e ela mostra que ela quer ir. Então, esse entendimento dela, esse lado dela que tem surpreendido muito. Claro que nós tivemos a pandemia no meio de tudo isso, né? E aí, como é que foi? Ó, Paola, o João também colocou assim: tem que falar um pouquinho da tese da avaliação das crianças com deficiência nos anos iniciais. Não esquece que ele está pedindo. Tá. Mas e aí, e a pandemia? Então, quando veio a pandemia, nós paramos um pouquinho o tratamento. E aí deu muito medo disso. Deu muito medo, assim. E aí era muito contraditório, porque tirar ela de casa era o risco de pegar alguma coisa. Não tirar é o risco dela parar de evoluir. E naquele momento que ela estava evoluindo muito. Então foi um sentimento bem difícil, assim, e decisões difíceis. Mas nós resolvemos parar. A clínica fechou, não tinha o que fazer. E aí nisso veio a possibilidade de fazer à distância, remoto, né? E aí nós começamos a fazer. Então, hoje eu digo que eu sou um pouquinho TO, um pouquinho físio, um pouquinho fisiorrespiratória, um pouquinho fonoaudióloga, um pouquinho de cada coisa, porque eu faço 3 horas diárias de terapia com a Babi por vídeo. Então, das Ai, meu 2 às 5 da tarde, eu sou terapeuta da Babi, não sou a mãe. Mais ou menos isso. Eu digo que é beijoterapia, porque eu passo beijando mais do que fazendo as coisas. Mas a gente tá ali, eu aprendi a colocar toda a roupinha que usa no trainee, depois se alguém quiser olhar ali no Instagram direitinho como é que é a roupa. Tem toda uma vestimenta que tem que botar e a gente faz 3 horas de terapia diária, porque ela precisa disso. E aí são. Imagina como é cansativo também para você, né, Paola? É cansativo. Muitos dias eu fico muito dolorida, porque eles estão acostumados, né? E aí eles fazem. Ah, hoje é treino de perna para mamãe, é treino de braço para mamãe, porque eu fico destruída. Mas é importante para ela. E eu sei que é essencial para o desenvolvimento dela. Há uns 2 meses atrás, nós fizemos uma avaliação dela. E em vários pontos os níveis subiram já. Tá? Em vários pontos os níveis já subiram, mesmo fazendo o atendimento em casa. Mesmo eu fazendo. Então eu sempre fico. Isso, eu sempre fico pensando assim, né? Imagina se ela tivesse lá, o que não estaria acontecendo com a dona Babi, né? Porque eu não sei fazer tudo, né? Eles vão me ensinando, mas eles que estudaram para isso, né? Então tem toda essa questão também de fazer essa terapia. Então, em alguns momentos eu sou mãe, em alguns momentos eu sou a terapeuta da Babi. E, e aí junto vem a pergunta do João, né? E aí eu também tô fazendo doutorado. E aí, Nesse meio todo, nesse você meio faz todo, às vezes eu acho que eu tô maluca, que eu não vou dar conta. E, e aí eu ainda anotei aqui, porque esses dias me fizeram uma pergunta e a menina que me fez a pergunta tá até assistindo aqui a live, já comentou várias vezes, que é a Ju também. E ela me perguntou como é que eu dava conta.
E aí eu disse, é que eu não sei, a gente não dá conta de tudo, né? Então, vai deixando uma coisa ali, vai deixando outra ali. O João às vezes deve querer me matar, porque eu não dou conta de tudo. E aí eu acabo deixando. E aí agora na pandemia teve um bom período que eu disse, João, eu não consigo tocar em nada, porque eu não tô bem. Eu preciso me recuperar. E aí agora, nas últimas semanas, eu resolvi me organizar para estudar na madrugada. Então eu passo até as 4, 6 estudando. E aí eu durmo um pouco, mas às 10 horas, 9h30, 10 horas, a Babi já tá acordada e já tem medicação, já tem comida e já tem terapia. E aí depois da terapia que ela dorme de novo, então é tudo, é uma correria, assim. Então não tem, como eu dizer assim, como é que dá conta de tudo? Eu não dou. Em alguns momentos eu deixo desejar numa coisa ou na outra. Tem dias que não dá de fazer tudo na terapia, eu acabo cansando antes, a gente fica ali fazendo alguma coisa mais simples, porque é assim, ninguém dá conta de tudo, né? E o João falou ali sobre a avaliação das crianças nos anos iniciais, sobre a tese, né? Então eu estou pesquisando sobre a avaliação da matemática nos anos iniciais. Não é específico das crianças com deficiência, mas nos encontros com as professoras dessa coleta de dados, que foi ano passado ainda, apareceu muito isso. Porque qual era o problema da. Muito assim, as professoras têm que fazer uma avaliação toda diferenciada para essas crianças. E aí a criança muitas vezes responde a essa avaliação diferenciada que ela faz. Porque está trabalhando aquilo, é o que ela consegue, e aí ela tem uma nota ótima nessa avaliação diferenciada. Mas não é nem perto do que as outras crianças da turma estão atingindo. Então Entendi. tem muito esse peso, assim, e essas dúvidas da professora. Tá, e aí agora? Pro que ele deve render, ele tá rendendo, mas aí ele vai passar de ano? Ele vai ir pro próximo nível? Então Olha só. tem várias questões, assim. A criança tem que estar dando o seu melhor. Se ela Se tu notou que ela deu o seu melhor e que ela evoluiu dentro das possibilidades dela, ela tem sim. Tem sim. E aí tu vai fazer um parecer explicando isso. Olha, ela chegou assim, ela evoluiu isso, e para a realidade dela tá bom isso. E aí ela vai seguir. E como ela vai terminar o ensino fundamental, o ensino médio, vai ter esse mesmo documento dizendo o que que ela alcança e o que que ela não alcança. Então vai sim, eu Entendi. acho que mais ou menos foi isso que o João pediu para mim comentar. Mas aí tem a expectativa do pai, né? Porque o pai entende, por exemplo, que se ela tirou 8 em português, é porque ela está alfabetizada. E, na verdade, é porque ela conseguiu reconhecer algumas letras. Então tem E o pai toda. não aceita, não é? E o pai não É, aceita. Ela até mereceria 10, porque era incapaz de conhecer qualquer tipo de letra e agora, naquela condição dela, ela conseguiu, conhece todas as letras, ou parte delas. E aí a família exige da professora, que a criança esteja alfabetizada, porque afinal de contas tirou ela 8. tirou 8. Então tem toda essas dúvidas, assim, porque é muito contraditório, né? Tu faz toda uma avaliação diferenciada, mas o sistema ele não é diferenciado. Então a criança vai seguir os anos como todas as outras. Então Certo. é um problema, assim, nessa avaliação ainda. Eu acho que tem que ser bem repensada a avaliação, em termos gerais, assim, principalmente das crianças com deficiência. E essas dúvidas, esses anseios das professoras, você acha que eles são condizentes mesmo? Não são preocupações vãs, não é falta de conhecimento. Elas fazem argumento, levantam argumentos que são pertinentes àquele contexto que elas estão vivendo. A maioria, sim. A maioria, sim. A maioria, sim. Tá. Sempre tem algumas que estão mais preocupadas com ter que fazer uma prova diferenciada, ter que Ah, fazer um planejamento diferenciado. Então, sempre tem profissionais e profissionais, né? Mas tem muitos que tem muito
que a gente pensar ali. As professoras têm razão, Uhum. né? É difícil. É difícil. Não, Ou muitas vezes porque tu não viveu esse luto lá no início, então tu tá fazendo o mesmo trabalho com todos. Ou às vezes tu tá fazendo esse trabalho diferenciado, tu faz tua avaliação diferenciada, a criança tem uma nota maravilhosa, mas não é pro nível daquela turma. E aí, tá- qual é o peso que vai ser levado em consideração? Então tem não é muito fácil, isso. não. Mas é sempre Ah, pensar, eu acho que o importante é sempre pensar, essa criança deu o seu melhor, ela rendeu o que ela poderia render, esse que é o importante. A criança foi acolhida, porque eu, como mãe, minha filha vai para a escola. E eu sei que ela não pode não acompanhar uma turma, né? Mesmo da educação infantil. As crianças vão estar lá sentadas, brincando, do que e estiverem ela? brincando, e ela não vai estar, mas ela foi acolhida, ela foi. Mostraram para aquelas crianças que existe o atípico, que existe o que não é o comum, o que é o diferente. Trabalhou isso com essas crianças, ela interagiu com essas crianças, é isso que importa para mim. Entendi. Acolheram ela, amaram ela, isso que é o importante. Então, eu acho que é sempre a gente pensar assim, se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia. O que que eu, se fosse a minha filha, o que que eu esperaria? O que que eu Uhum. ia querer se fosse a minha filha naquela posição, né? E eu acho que isso também tem que sempre se pensar muito. Porque quando eu recebi um aluno na sala de aula, eu não sei se eu tinha esse olhar. E por Entendo. isso, e por isso que eu digo muito assim que muitas coisas mudaram e provavelmente mudem na minha prática por esse olhar da maternidade atípica, né? Eu pensar, eu ia gostar que ela não fosse incluída ou que não fosse pensada uma atividade diferente para ela, que ela pudesse interagir. Por exemplo, a Babi, ela gosta muito de movimento, de estar pulando, de estar a gente batendo com as mãozinhas dela, a gente vê que o semblante dela muda, ela fica feliz. Então precisa fazer atividades de movimento, porque se tu pegar um filme e botar na TV, ela vai olhar para qualquer lado, mas não vai ser para aquilo ali. Ela precisa de coisas que tu esteja mexendo com ela, estimulando ela, fazendo ela conhecer o novo, o diferente, né? Então é isso que a gente tem que pensar para todas as crianças, como professora, como profissional da sala de recursos e como sociedade em geral, né? Aceitar, acolher essas crianças, conversar com essas crianças. Como eu vejo olhares diferentes que não se aproximam, ou quando algumas pessoas querem se aproximar, mas tem todo aquele preconceito ou aquele medo de se aproximar para perguntar alguma coisa. Entendi. Talvez Uma- tenham por medo de ofender, né? E É, agora, né? Você falando, Paola, né? O exemplo da Babi, porque ela gosta de bater as mãozinhas. E às vezes o que a criança que tem uma necessidade específica, né? Tem uma deficiência específica dentro da sala de aula, talvez o que ela esteja precisando não é aprender a saber contar, muito menos conhecer as letrinhas, mas é ouvir sons, fazer sons, um outro tipo de necessidade que vai fazer com que ela cresça muito. É o simples, é uma coisa mais simples, no entanto, muito mais significativa para a criança e para o desenvolvimento dela. é Que nem olhar para a sempre criança, né? É o olhar para a criança. é, Cada criança é única, cada criança é diferente. Então a gente vai ter que ter um olhar muito singular para todas aquelas necessidades dela, tudo que ela pode fazer, tudo que ela pode render, porque não são todos iguais, né? é isso Nunca. mesmo. É, Paola, a Bárbara está colocando assim, e como é que você consegue ajustar? Eu acho que é isso. A sua rotina pessoal de autocuidado.
Porque você tem uma série de compromissos. É com a Paola, é o profissional, é o doutorado. Como é que você consegue se equilibrar? Porque você é o suporte, né? A coluna mestra da Babi. Eu acho que é bem importante falar que muito tempo eu me esqueci. Muito tempo eu fui só da Babi, eu fui só a Babi, eu só vivi isso. Eu acordava respirando Babi, eu dormia respirando Babi, eu esqueci de tudo, eu não. Eu demorei um bom tempo para conseguir me organizar. E aí, como faz essa organização, né? Precisa de uma rede de apoio, precisa de pessoas que nos ajudem. Senão, não consegue. Já teve dias que eu fui para a aula do João ou para uma palestra lá na FURG mesmo, e a Dinda da Babi ia comigo para ficar com a Babi, para mim entrar e assistir, porque a Babi no início, porque que eu vivi muito Babi, 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 né? Ela chorava 24 horas por dia. Foi quase um ano, 11 meses mais ou menos, chorando 24 horas por dia. Ela praticamente não dormia, ela só chorava. Então foi assim, eu não tinha como pensar em outra coisa. Eu acho que essa rede de apoio que eu estou falando não é só também de ajudar, mas também de entender. Eu sempre tive profissionais na minha volta que me acolheram muito, assim. Então, o João que está aqui, os diretores das minhas escolas, então sempre foram pessoas que me acolheram nesse momento. Eu precisei tirar uma licença do município, né, que eu sou professora, e aí eu consegui essa licença para terminar o doutorado, mas na verdade era só para não enlouquecer, porque a Babi chorava 24 horas e eu não dava conta. Então, agora que eu estou conseguindo fazer as coisas do doutorado, porque teve um momento que eu não consegui, mas ele sempre acreditou em mim. Então é isso, acreditar na gente também, né? E acolher as pessoas todas. Então, não só a criança, mas a família, isso que eu estava falando antes, né? E aí a Babi, quando começou a parar de chorar, eu comecei a conseguir ir a algumas aulas e levar ela. E aí ela ia junto para aula, quando não tinha com quem ficar. Nas terapias, né? A gente sempre acompanhou ela. Então a Babi nunca foi um dia para terapia e ficou sozinha na terapia. Mesmo quando era 1 hora, ou quando é 3 horas, ou quando é 4 horas. A gente sempre manteve esse elo para aprender também coisas para fazer em casa com ela, né? Então a gente sempre buscou muito isso. Então, a minha Dinda hoje, depois de um tempo, começou a me ajudar nesse momento, assim, das terapias. Então, eu fiz toda a coleta dos dados ano passado, a minha Dinda ia com ela para as terapias. E aí eu corria e fazia tudo assim, ou aula. A gente precisa de uma rede de apoio. Né? Isso é. E eu acho que isso também foi um aprendizado que eu tive com a Babi, antes até, quando eu estava no hospital, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de tentar dar conta de tudo, sozinha. E aí, quando eu fiquei no hospital, aquelas 8 semanas, eu precisava de uma pessoa para tudo. Eu não conseguia me levantar para ir no banheiro nem para comer, né? Então eu precisava de alguém 24 horas comigo no hospital. Eu não levantei nunca nessas 8 semanas. Então, como a gente precisa das pessoas, como a gente precisa do outro, a gente precisa de ajuda em todos os momentos, né? E seja para conversar, seja para chorar, seja para embalar para te poder dormir um pouco ou para estudar. Então, hoje, o que que eu tenho feito? Por que que eu tenho feito esse estudo de madrugada? Porque durante o dia é toda essa função com ela e ela tá em casa todo o tempo, né? Ela não tá indo para terapia, não tem como alguém levar ela para terapia para mim poder estudar. Então, à noite, ela tem ficado, alguns dias, assim, ela dorme com a minha Dinda para mim poder estudar de madrugada. Então, são trocas que eu vou fazendo, assim, mas precisa dessa rede de apoio. É essencial. E, Paola, sabe o que eu gostaria que você explicasse para quem está aqui? Nós temos 10 minutos. Então, eu Aí eu queria ainda saber queria ver se eu trazia a Babi aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. isso, se der certo, pode trazer. Então, eu queria que você trouxesse a Babi. Eu não sabia que ela iria aparecer aqui ao vivo e a cores. E que você explicasse como as pessoas que estão aqui assistindo poderiam participar dessa rede de apoio, né, mesmo online. Porque a Ah, Babi ela tem um canal no e Instagram
né? Já tem mais de 6.000 pessoas seguindo a Babi, e como é importante que mais pessoas estejam acompanhando, curtam as coisas da Babi para poder te dar esse apoio. Olha, é @Babi Guerreira. Eu vou deixar depois na descrição para aqui, para que vocês possam colaborar com a Paola e principalmente com a Babi em qualquer lugar que vocês estejam, divulgando a história, divulgando o trabalho da Paola enquanto profissional e enquanto mãe. Porque às vezes a gente precisa desse exemplo, né, para trazer para outras pessoas. Eu comecei essa página no Instagram, né, para mostrar um pouco dessa evolução dela, desse milagre que é a Babi, né, dessa guerreira enorme que ela é. E aí a gente começou a botar fotos dela, contar a história, só que antes, assim, até, eu procurava muito, eu pesquisava muito casos de hidrocefalia, casos de crianças que... Tem um bebezinho aqui para mim? Obrigada. Oi, minha filha. Aqui. Que Oi, linda. Babi! Obrigada. Gente, olha só que coisa mais gostosa! Então, essa aqui é a Babi. E aí eu sempre pesquisei muito na internet, casos e tudo mais. E então, quando eu montei o Instagram dela, foi bem para fazer essa divisão, contar um pouco sobre a trajetória, sobre as dúvidas, tirar dúvidas também e ajudar. E várias mães, principalmente quando eu estava com ela na UTI, né, me chamavam. Meu filho está na UTI, o que que tu fez? Como é que ela aprendeu a mamar? E aí a gente montou uma rede muito linda, assim, com várias mães atípicas, assim, sempre entrando em contato e isso motivou muito, assim. Hoje em dia a gente tem, como tu falou, vários seguidores e eu gosto muito, assim, de interagir com todo mundo, conversar, trocar, sempre buscar essa interação, assim, e me dá muita força, assim. Tem muita gente que às vezes me bota uns textos lá que eu fico pensando, ai meu Deus, será que é tudo isso? Eu não dou conta de tudo, não, porque muitas me perguntam assim, como é que tu dá conta, como é que faz, como é que não faz, mas é um dia de cada vez. Isso eu aprendi lá na UTI. É um dia de cada vez. Um dia a gente consegue, um dia não, e aí vai pro próximo dia. Né, filha? E a Babi agora tá com quantos anos? Dois, Tá com três? dois. Com 2 anos. 2 anos. Menina, hein? Deu uma esticada nessa pandemia que até agora eu não sei o que aconteceu. Gente do céu, a Né, meninona, filha? essas perninhas compridas aí. Olha só. Então, gente, olha, faltam 7 minutos para terminar e chega uma hora, acaba mesmo, não tem jeito. Por isso que eu falei pouco no início, eu queria mais é que vocês ouvissem a Paola, essa história de resiliência que a Paola tem. Por isso que eu falei, quanto mais conhecimento a gente tem, às vezes é pior, né? Porque a gente tem uma realidade, um choque de realidade, aí o luto, eu acho que é maior ainda, porque ela está ciente exatamente do que pode ser limitante para a filha dela, mas nem por isso ela deixou de tentar. Muito pelo contrário, continua acreditando insistentemente. E eu acredito que aí vem que o conhecimento traz bem-estar, né? Estar aberto para acreditar e não se fechar num diagnóstico faz o outro crescer, que é exatamente isso que está acontecendo com a Babi aqui, sentada, né? Com todas as deficiências que ela tem, está sentada, se apoiando, e essa mãe aqui com a gente dando uma bela de uma lição de vida. Acho que é E de importante a gente teoria falar. também. Acho que é Oi? importante a gente falar que diagnóstico não é destino, né? Então, o nosso destino
é a gente que faz, dependendo da nossa fé, da nossa força, da nossa luta. Então, eu vi ali que já botaram ali hashtag lute como uma Babi, e a gente sempre usa muito essa hashtag porque ela luta muito e dá força pra gente lutar também. Então, eu só queria te agradecer mais uma vez pelo convite, pelo texto lindo que tu fez ali na tua página, que eu fiquei emocionada, e ainda quando eu li, eu disse, ai, acredita em si, mas eu não sei se é em mim que eu acredito, mas eu acredito muito na Babi, eu acredito muito nessa nossa força, e em todo o apoio que a gente recebe, que todas as pessoas que estão sempre na nossa volta, sempre nos ajudando, torcendo, mandando energia positiva, isso com certeza nos dá força para estar sempre evoluindo, sempre tentando melhorar. É isso aí. E meninas e meninos que estejam aqui, @Babi Guerreira, pode ir lá e curtir a página dessa menina que está ensinando muita coisa pra gente. É E da verdade. mãe também, né? Porque tudo isso é muito importante para ela. Esse retorno, né? Essa página, e em função dos patrocínios que ela pode ter, em função dos recursos que ela pode levantar para ajudar a manter todo esse tratamento da Babi, que não tem fim, né? Ele é É verdade. contínuo, ele não pode parar, ele é contínuo, é para o resto da vida dela, E e tem que ser ele é intenso sempre. intenso, contínuo e para a vida toda. Isso é o que É vai verdade. garantir todos os avanços da Babi, Aí eu indistintamente. Eu Pode queria falar. sempre dizer também para os pais e para a gente passar essa informação que quanto mais cedo começa essas terapias, essas estimulações, dá um resultado diferente, né? Porque a criança no seu início da vida, ela consegue absorver mais coisas, então precisa começar quanto antes essa estimulação precoce e é essencial para eles. É isso aí. Nós estamos a 2 minutos para terminar. Paola, eu agradeço imensamente. Eu que Babi agradeço. linda, obrigada por Oi, você estar tia! aqui, minha querida. Que Deus te proteja sempre, que o seu anjinho da guarda sempre esteja aí junto com você. E você Ah, muito possa obrigada. ser linda, saudável e com todo o apoio que você merece. E é isso que a gente deseja não só para você, mas para todas as crianças, Todas né? as Então, crianças, é verdade. porque a gente sabe o quanto é difícil. Paola, não tenho como te agradecer de Ah, eu que você estar aqui agradeço. com a Gostei gente. muito. Agora eu tô bem calma, não tô mais nervosa. Ah, que legal, que legal. Foi muito bom partilhar a nossa história e queria muito te agradecer mais uma vez. Que bom ter aceito esse desafio, porque sempre falar para mim é um desafio, então falar aqui foi difícil, mas que bom que consegui, que bom que eu consegui transmitir um pouquinho desse amor que eu tenho pela Babi para todo mundo. Muito obrigada. Boa Eu é que noite. agradeço. Boa noite. Paola, beijão. Babi, linda. Meninas e meninos, não esqueça, @Babi Guerreira. Pode ir lá e seguir. Vai ser um prazer saber que vocês foram lá. Seguir a menina. Beijo e fiquem com Beijo. Deus. Tchau, tchau. Tchau.